Muito boa tarde a todos, mais uma vez. Agradeço também a Sérgio essa possibilidade, né, oportunidade. Nós estávamos aqui refletindo sobre os 30 anos da Constituição, né, ao José Guilherme e Francisco Carlos, né, por ter aceito esse convite. Uma pessoa difícil, Francisco Carlos, muito uma agenda, né, de professor, de cientista político, né, de um ativista também político e social muito intenso, está nos dando a honra de estar essa tarde aqui conosco. E ouvir o Francisco Carlos, para mim, é muito importante. Eu tinha aqui hoje dois professores que fizeram parte da minha banca de doutorado. Um é o Aurélio, que eu queria saudar, mas ele já saiu, e o outro foi o Francisco Carlos Teixeira da Silva. E também tem na plenária algumas pessoas que participaram da minha defesa de tese, né, com a doutora Vera, a doutora Nádia, né? Mas por que eu estou fazendo essa referência a esse fato em si? Porque a minha defesa de tese de doutorado foi em ciência política, foi exatamente tratando da questão da politização da justiça. Isso já é um estudo que eu vinha fazendo desde 2012. Em 2015 eu entreguei essa tese, né? Foi uma tese. Até então nós não estávamos no estado que estávamos até um ano e meio atrás, até dois anos, né, Francisco? 2016, não estávamos. Estávamos com um anúncio e muita gente dizendo que aquilo não existia. Existia. Muito bem, o que eu quero dizer com isso? Com relação ao tema dos 30 anos da Constituição de 88. Quero dizer o seguinte, Peixinho colocou aqui, né, que não temos o que comemorar, o José Guilherme também, e penso da mesma forma, acho que não temos o que comemorar hoje, né, com todo respeito ao meu amigo, meu padrinho, Bernardo Cabral. Uma pena o Bernardo não está aqui. Mas o que eu vou falar não é nada que o Bernardo não conheça. O Bernardo conhece a minha opinião a respeito do que eu vou manifestar. A primeira coisa que eu queria dizer é que quem mais maltrata esta Constituição, é uma maioria, não são todos, tem aqui o doutor Edmundo, mas é o Judiciário. É o Judiciário brasileiro na sua grande maioria. Esse Judiciário brasileiro, como o Peixinho ressaltou na sua conclusão, é que tem feito esse texto constitucional, que é um texto bom, né, como o Bernardo explicou, como ele surgiu, né, da maneira com que o Bernardo colocou do acordo político, né, e o Francisco depois vai falar da parte dele, a visão dele a respeito do que aconteceu nesse processo, mas esse texto é um texto bom. Temos um documento jurídico, temos um papel. Esse papel, ao longo do tempo, tem sido rasgado pelo Supremo Tribunal Federal, pelos juízes. Um exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, semana passada, na quarta ou quinta-feira da semana passada, decidiu que salário pode ser piorado. Pô, um absurdo. Salário em qualquer lugar do mundo, salário é dignidade. Eu não quero me atrever a dizer que é um texto da Constituição que vai dizer que salário não tem que ser protegido. Salário é suor. Salário são as mãos que produzem. E dizer que salário pode ser piorado por uma dívida na qual o credor, no caso nós estamos falando credor aqui, bancos, que concedem crédito de qualquer maneira para poder cobrar juros abusivos e não tomam cuidado de ver se tem que ter garantia ou não. Quem tem que checar que tem que ter garantia é quem empresta. Ou seja, então o banco concede empréstimo da maneira que concedeu, está concedendo, cobra esses juros elevadíssimos, e aí vem o Judiciário, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, não, tem que piorar, sem fazer uma menor reflexão, uma menor ponderação, e valendo esses princípios abertos, Peixinho, que é razoabilidade, eficácia. Quer dizer, até agora tem uma nova lei, o pessoal do direito administrativo está aí estudando, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, que exige uma justificativa nesses casos. Sequer a justificativa eu estou apresentando aqui. Ou seja, um exemplo para não entrar no Supremo, porque no Supremo não precisa entrar mais. Porque todo mundo já sabe, é lugar comum. Se for falar dos tribunais regionais federais, o Tribunal da Quarta Região, do que nós temos visto nos julgamentos aí do caso do presidente Lula, está aí, está colocado. E nos diversos outros tribunais, aqui o Ben acabou de citar agora, estava no tribunal lá, passou uma tarde no tribunal, porque
não respeitaram o advogado tem que ficar lá horas esperando. E se isso é com o advogado, imagina com o cidadão. Com esse cidadão que no domingo, eu vou prometer ao Sérgio que eu não vou extrapolar o tempo, que eu combinei com ele, esse cidadão que domingo votou com essa coisa que nós vimos aí, revoltado. O Bolsonaro ganhou nos lugares mais pobres. Ganhou mesmo. É um voto típico do fascismo. E aí, Peixinho, me veio, sabe o quê? Quando eu ouvi você falar do Miguel Reale, que realmente nós estudamos, nossa geração estudou nas faculdades Miguel Reale, a teoria tridimensional do direito, esquecemos, aí você não tem nada contigo não, Peixinho, mas é uma referência ao momento atual. Miguel Reale vai voltar a ser citado. Vai voltar a ser citado como teórico orgânico do fascismo. Eu não sou historiador, sou cientista político e advogado. Mas vai voltar, vai formar a cabeça dos garotos que estão aqui da Faculdade de Direito, que não sabem. Vão começar a citar Miguel Reale como citavam na década de 70, 80. Era adorado. Era adorado. O Código Civil Brasileiro, que está aí, é projeto de Miguel Reale. Projeto de Miguel Reale. E nós temos uma responsabilidade aqui, é que eu estou falando na Casa dos Advogados, no Instituto dos Advogados Brasileiros, presidido por Rui Barbosa. Ou seja, nós temos uma responsabilidade muito grande com o que está acontecendo. Não adianta culparmos, como eu vejo, os pobres, como eu vi, as pessoas, os pobres não sabem votar. Que isso? A direita também falou isso quando o Lula ganhou a eleição. Só que quando eu vejo o mapa do processo eleitoral, eu vejo que o Nordeste votou de uma maneira, disse não ao fascismo. Disse não ao fascismo. E ao dizer não ao fascismo, me vem aqui, com um princípio sartreano, uma esperança racional. Que esse Nordeste, que foi tão criticado, os programas sociais que foram tão criticados, gerou uma consciência reflexiva, de modo a não aceitar com facilidade esse discurso falso que nós, no Sudeste, Sul e região Centro-Oeste, aderimos. Eu vou dizer, eu não vou fazer crítica aqui, eu estou fazendo uma crítica, mas não vou criticar os candidatos. Os candidatos só estão se apresentando e não esconderam nada de ninguém. Tudo que votamos, aí como sociedade, conjunto, coletivo até agora, o que foi votado não foi escondido de ninguém. Foi dito que vai cortar os direitos dos servidores, porque o servidor tem estabilidade, vai cortar 13º, que vai fazer uma Constituição que leva o Bernardo aqui a se insurgir. Você está dizendo com clareza. E aí, o ponto meu, para dar aqui já um encaminhamento para o fim e passar para os nossos brilhantes palestrantes, é o seguinte. No ponto meu, da minha diferença para o Bernardo, e já tenho apresentado isso em diversos escritos, é que os poderes constituídos, nesse Estado brasileiro atual, para mim não está funcionando. Bernardo disse que está. Não está. Funciona no papel. Na realidade nua e crua, não funciona. O Zé Guilherme foi muito feliz. Temos um executivo que ninguém quis. Como que você pode considerar que esse executivo funciona, gente? Alguém está tutelando, alguém está comandando esse executivo para ele ficar lá. Impossível. Um presidente da República tem reprovação de mais de 94% da população. E nenhum candidato quis. Como nós podemos dizer que o poder está funcionando? Esse poder não é legítimo. Não é legítimo. Se você tem um parlamento que agora fizeram essa eleição para justificar meu modo de ver, aí agora eu falo como cientista político e cientista social. Essa eleição de domingo é uma ratificação, uma legitimação para uma ordem perversa. Se nós não acreditarmos nisso. Por quê? Fazer eleição, ganhar a eleição, vamos dizer, nós ganhamos pelas urnas. E isso não representa, como o Bernardo colocou, pode ou não pode. Para eles, vai dar a eles o argumento de dizer que houve um rompimento. A partir da teoria do Bernardo no poder constituinte, fonte legítima, soberania e liberdade. É o trabalho do Bernardo brilhante, que explica por que teve a Constituição, perdão, a Constituinte. Não ia ter essa Constituição. E o Bernardo aqui desvenda que ele citou a tal da senha. Ou seja, os poderes não estão funcionando, o legislativo não funciona, o judiciário, eu já disse que também não funciona, ou seja, nós não temos um Estado, temos um Estado de caos.
mas não o Estado da paz. Esse Estado liberal que nós vivemos, a sociedade liberal, e a professora Isabela falou antes aqui, né, da formação do Estado, né, o Estado liberal, como é, Isabela? Estado, período histórico, como é? Pós-moderno. Pós-moderno que nós estamos vivendo, esse Estado foi constituído para dar paz, para dar segurança. Nós não estamos vivendo isso no Brasil. Não há paz na segurança e está ficando pior. Se continuar esse encaminhamento, se nós não virarmos, por exemplo, não criarmos um equilíbrio de forças, porque no parlamento não teremos essa força. Se o executivo conseguir virar o jogo, pode tentar criar um equilíbrio e tentar ir para uma mesa de negociação, que vai ser dura. Vai ser muito dura sob o aspecto político. Ou seja, nós não temos um Estado de paz. O Estado liberal, no qual nós devemos viver, aquele criado lá pelas teorias hobbesianas, não está em prática no Brasil. No Brasil não está. E pelo mundo afora também não. O que eu quero dizer com isso? Para concluir. Quero dizer o seguinte. Nós chegamos no momento do Brasil muito, assim, no limite. No limite. Nós temos aqui à beira, né, um precipício de um parlamento para 2019, mais 4 anos, um parlamento muito à direita, extrema direita, com propostas que externaram de armas, de perseguição. Podemos ter um governo também, e nós sabemos que isso é um total desequilíbrio, não vamos chegar a lugar nenhum. Ou seja, a Constituição de 88, essa Constituição de 88, nesse período atual que nós estamos, ela, infelizmente, né, ela não está conseguindo sustentar o quadro que nós estamos vivendo. Mas nós temos culpa. E aonde foi a nossa culpa? Foi, como sociedade, entrarmos na aventura do impedimento. O impedimento de 2016, sem ter praticado, sem ter sido comprovado nenhum delito, não foi delito criminal, não foi delito político que deveria ser da Constituição, pode não gostar da presidente Dilma, tem uma série de restrições à presidente Dilma, mas pode não gostar dela. Gostar ou não gostar, nós permitimos que ali, definitivamente, essa Constituição fosse derrogada. O que vinha sendo feito desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, com as suas reformas que colocaram abaixo as garantias da soberania pelas emendas 5, 6, 7, 8 e 9. Depois, com o próprio governo do Lula, né, com o início mantendo uma reforma da Previdência, mas o Lula garantindo o Estado Social. Mas vejamos, o Temer conseguiu o que o Fernando Henrique não conseguiu sem tocar a Constituição. Ele simplesmente conseguiu, com o símbolo do trabalhismo, que era a marca da Constituição, que eram os direitos e garantias individuais, que o Bernardo colocou na frente, na sistematização, o jogo era atrás, passou para frente. Os direitos e garantias individuais e os direitos trabalhistas, do trabalhismo, do varguismo, dentro da Constituição, com a soberania, o Temer conseguiu colocar por baixo. Ou seja, essa Constituição, o tripé constitucional de 88, ele caiu no simbolismo. Ou seja, Olímpio, só temos um caminho. A luta realmente será uma luta dura, e eu me falo aqui, luta como política, e como professor de ciência política, me sinto à vontade para explicar isso, porque as pessoas talvez não entendam o que é o conceito de política. Política se resume à luta. Nós teremos que lutar muito, porque se prevalecer o fascismo, os direitos individuais não existirão. Já temos uma intervenção aqui nesse Estado. E essa intervenção com mandados coletivos, com não respeito às garantias individuais, está em curso. Imagina isso de uma forma orgânica, governamental. Então é isso que eu queria manifestar. Não tenho que comemorar e peço desculpas a Sérgio por me estender tanto.